Fala galera, tudo jóia? Nando Costa aqui, chegando no segundo status da nossa sétima faixa aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Lembrando aí, se você for de Florianópolis, Santa Catarina aí, perto de Florianópolis, ou se conhecer alguém que queira participar da turma do curso de mixagem que vai acontecer agora nos dias 26 e 27 lá em Floripa, no final de semana. A gente tem uma vaga restante ainda para o curso de mixagem, tá? Se você tiver interesse, entre em contato agora mesmo em contact@nandocostamusic.com. A turma de masterização já fechou também, a turma de pelotas já fechou também. Vai ser uma semana muito legal, com muita informação aí para a galera que está participando dessas turmas aí. A gente tem muitas novidades nos cursos presenciais também, tá? Se você não pôde participar dessas turmas, fique ligado aí que em breve a gente está anunciando mais datas aqui em vários lugares, vários estados do Brasil, tá bom? Então vamos seguir aqui no Mix Nando. Nessa faixa aqui foi interessante que eu perguntei aquele lance da estética, né? E a galera respondeu aí, cada um dando a sua opinião, né? A gente teve opiniões diversas aí. A gente teve gente falando que queria que enfatizasse mais o baixo na onda da mixagem. Teve gente falando que queria enfatizar, né, falando que era uma parceria entre o violonista e o tecladista. Só que a grande maioria das pessoas falou que essa faixa deveria ser a faixa do violonista, inclusive o Elcio mesmo, que é o criador dessa música que a gente está fazendo aqui, né? Então eu vou adotar essa estética, tá? A gente vai seguir a linha para o violonista. Teve até alguém que comentou assim, ah não, eu preferia que fosse uma faixa meio que mais neutra, assim, na onda do Snark Puppy, tá? Se vocês não conhecem do trabalho do Snark Puppy, vocês podem dar uma procurada aí no YouTube, no Spotify. É um trabalho sensacional de música instrumental, tá? Inclusive o último disco deles é um disco sensacional, não vou lembrar o nome agora aqui, mas vocês podem dar uma procuradinha aí por Snark Puppy, é muito legal o som deles. E aí o lance do Snark Puppy é que é uma mixagem mais homogênea, porque eles têm uma instrumentação muito grande, né? Tem muitos elementos, e você percebe que a estética dos discos é muito focada na vibe de cada música. Então tem música que valoriza um pouquinho mais o groove da bateria, tem música que valoriza um pouquinho mais a onda do teclado, violão, guitarra, enfim, vários elementos aí que são legais para a atmosfera. Então é como se você criasse um cenário em cada música, né? Nesse caso aqui, então, a gente vai assumir a estética com o violão. E é interessante a gente ficar ligado nisso, porque é o que eu sempre falo, antes de mixar alguma música, a gente tem que saber para onde a gente vai levar. Não adianta a gente abrir uma música e começar a pensar assim, pô, agora eu tenho que filtrar o grave no baixo, eu tenho que filtrar o grave no bumbo e assim por diante. Mas por que você tem que filtrar o grave no baixo? Por que você tem que filtrar o grave no bumbo? Você sabe para onde você está levando essa música? Então, a primeira coisa que você deve entender é o que eu preciso fazer para chegar no cenário que eu criei na minha cabeça. Se eu não tenho nenhum cenário que eu imagino na minha cabeça, pode desistir, para ali. Você tem que pensar para onde você vai levar, né? Eu costumo falar isso também quando a gente estuda instrumentos, né? Eu dei aula de guitarra aí por mais de 10, 12 anos também, dando aula de improvisação e tudo mais. É a mesma coisa, quando você está tocando um instrumento, se você não souber o que você tem para dizer, o que você tem para falar, quando você está improvisando, você simplesmente vai estar rodando ali, tocando escalas para baixo e para cima sem nenhum sentido, né? Então, você tem que ter ideia para onde que você vai levar o cenário ali da sua improvisação. No caso da mixagem, para onde você vai levar a sua música. Então agora a gente tem definido assim, ah, beleza, o foco vai ser o violonista, ele é o dono da música, tá? E o resto vai girar em torno disso. Teve alguém que comentou aí também em relação à música eletrônica, que a gente sempre tem alguns elementos principais, né, que são bem diferentes de outros estilos de música, né? Por exemplo, na música eletrônica, em geral mesmo, o kick, né, o bumbo, ele é um elemento principal ali na maior parte dos estilos de música eletrônica, né? Então, se você parar para pensar, o foco está no bumbo, né? O resto gira em torno do bumbo, né? Isso que a gente fala sempre, você entender o elemento que vai ser o foco daquilo ali, né, e você molda o resto ao redor daquilo ali. Então o tratamento de um bumbo, de um kick na música eletrônica é totalmente diferente do tratamento de um bumbo no rock, por exemplo. Mesmo que for um bumbo eletrônico no rock, né, o tratamento é um pouquinho diferente, porque no rock tem outros elementos que existem e tem ênfase que são diferentes da música eletrônica. Você pode até ter uma música, um rock que tem um bumbo mais, com uma sonoridade mais eletrônica, mas certamente ali tem alguma sujeira a mais de guitarra, tem violão, que não tem na música eletrônica, né? Então você tem que ter esse foco, criar essa imagem para ver para onde você vai levar essa música, né? Mas independente da estética que a gente conduz essa música aqui, a gente teria que fazer alguns movimentos e nesse status aqui vai pontuar
quem falou alguma coisa de limpeza ainda de graves, né, médio graves e tal, principalmente nas bases, né, na base do violão que está aqui do lado esquerdo e na base do piano elétrico que está do lado direito, porque sem essa limpeza a gente não abre espaço para os solos aparecerem e para a gente conseguir realmente criar essa estética entre os solos. E a gente tem dois momentos dos solos aqui que a gente tem que ficar sempre ligado. A gente tem os momentos de dueto, né, onde vai estar o violão solo dobrando com o piano elétrico. A gente tem os momentos dos solos independentes também, né, que é o momento do solo do violão aqui, o momento do solo do piano elétrico, depois tem um solo de baixo e depois tem um solo de bateria, né? Então a gente tem que tratar essas duas estéticas e essa mudança, né, de seções estéticas aqui tem que funcionar com uma transição bem suave, né? Então não adianta nada a gente sair dessa situação aqui do violão dobrando com o piano, né? Já que o disco aqui, entre aspas, vai ser do violonista, mesmo no dueto, né, o violão vai ter um realce a mais. Significa que ele vai ter um volume maior? Não. Significa que ele vai ter um realce maior, e esse realce vai ser feito de várias formas, né? Vai ser construído através de equalização, compressão, enfim, várias coisas. Mas o que importa é o resultado final que a gente está ouvindo aqui na soma de tudo, é criar esse realce para o violão solo, tá? E a mesma coisa aqui, quando a gente entra na parte dos solos, né, a gente vai ter que trabalhar para construir uma coisa mais ou menos equilibrada, né, na passagem de um solo para outro. E isso que é esse desafio que eu considero maior nessa música aqui, né? Então a gente vai ver basicamente o que a gente vai precisar fazer para melhorar isso, tá? Então, em termos de equalização, eu trabalhei uma filtragem aqui de grave e médio grave, tá? Basicamente, eu vou chamar de médio grave aqui, na verdade é na região de 100 Hz, que atinge ali até uns 150, 200 mais ou menos, eu filtrei um pouquinho, isso no violão base, tá? No piano da base aqui, fiz um movimento mais ou menos parecido também, um pouquinho menos de filtragem aqui no grave barra médio grave, tá? E depois já comecei a trabalhar alguns detalhezinhos estéticos aqui para realçar os violões mesmo, né? Porque a ideia era realmente criar esse foco para o violão, que o disco vai ser dele. Então eu trabalhei um pouquinho de equalização aqui bem sutil, só controle, basicamente grave, médio grave, no violão solo. Um tapinha de brilho para começar a realçar aquela ponta do violão, som da unha ali, né? Para cima de 9K aqui que eu dei, tá? E aí um movimento mais ou menos parecido também no violão solo. A equalização é diferente, tá? Vocês têm que ficar ligados o seguinte, mesmo que tenha sido o mesmo violão, gravado no mesmo dia, no mesmo pré, né, a mesma pessoa tocando, a função de cada uma dessas partes é diferente. Tanto é que a gente tem tracks diferentes, né? Aqui é o solo do violão, aqui não é o solo do violão, aqui é um dueto. Então a função dele aqui é tocar em dueto. Então a gente vai ter que equalizar, comprimir e tudo mais o violão e o piano para eles soarem como uma coisa só. Esse que é o desafio na mixagem, compreender as coisas somadas, nunca soladas, né? Da mesma forma aqui só tem o violão, então ele vai ter um realce diferente. O espectro dele vai aparecer de uma forma diferente, né? Porque aqui a gente tem o espectro dele somado com o espectro do piano, que é muito diferente de simplesmente ele aparecer sozinho com destaque para o solo. Então a equalização vai ser diferente, a compressão vai ser diferente, se vier utilizar compressão também. Às vezes nesse momento aqui a gente vai precisar só equalizar, por exemplo, e aqui a gente vai precisar equalizar e comprimir, né? Não existe nenhuma regra, o tratamento é diferente porque a função é diferente. Da mesma forma aqui, esse piano solo aqui vai ter um tratamento diferente desse piano que está no dueto, tá? E um outro detalhe que eu trabalhei aqui também, eu só fiz um leve, entre aspas, desempenamento aqui do piano, porque eu sentia que o som dele, mesmo em estéreo, ele vinha mais do lado esquerdo, tá? Então eu trabalhei essa ferramenta da Waves aqui, que é o S1 Stereo Imager, simplesmente para desempenar um pouquinho e trazer o lado esquerdo um pouquinho mais para o lado direito, né? Então eu faço um movimento, basicamente é isso aqui que eu faço, ó. Ele tá assim, eu desempeno ele um pouquinho, tá? Então é basicamente esse movimento aqui que eu fiz e acho que deu uma leve ajudinha aí para fazer o controle aí um pouquinho mais do estéreo do piano, tá? Então foram basicamente esses pontos que eu mexi aqui. Vou aguardar o comentário de todo mundo aí para o próximo vídeo. Vamos mandar bala e curtir esse som que tá muito bom. Vamos lá.
Beleza, galera? Até o próximo vídeo e um bom fim de semana para todos aí. Valeu!